Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos 10. Marcos capítulo 10, deixe sua Bíblia aberta. Deus tem algo a nos ensinar nessa noite, na vida de um jovem. Marcos capítulo 10, está com a Bíblia aberta? Glória a Deus. Antes de nós lermos o texto. Querido, você sabe que o diabo, ele tem usado muitas armas contra a igreja, contra a humanidade. E ele tem algumas armas que é infalível, justamente na humanidade. Ele tem usado a mentira, é uma arma de Satanás. Ele usa no meio do povo, e as pessoas vão ficando presas à mentira, e vão crescendo, e vão levando uma vida de mentira. Qual é o grande objetivo de uma semente ser gerada da mentira na vida de uma pessoa? Para que a pessoa nunca seja autêntica, sempre vive se enganando. E ela vai acreditando tanto na mentira, que um dia ela começa a mentir para si mesma, que ela nem sabe já o que é mentira e o que é viver uma vida de verdade. Então isso é uma arma que Satanás ele tem usado para poder destruir a humanidade. Ele tem usado também a cobiça. Muitas pessoas aí são presas pela cobiça, principalmente nas finanças. As pessoas olham, não conseguem ter aquele impulso, e naquele momento se cede aquele impulso, e quando vem a fatura, quando ele vê as contas, aí vê o quanto ele está dentro daquela escravidão. Alguns são presos na pornografia. Quantas pessoas, meu amado, estão presas hoje na pornografia? Eu não sei se você percebeu, hoje nós vivemos ainda numa era da sensualidade. Tudo hoje, meu amado, é motivo para se ter uma pessoa seminu. Pode ver, vou fazer propaganda de um carro, o que mais chama atenção? Uma pessoa seminu. Vai fazer propaganda de um relógio, uma pessoa seminu. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe que a pornografia, ela tem aprisionado a vida das pessoas, em todas as áreas. Quantos aí têm sido aprisionados pela pornografia? É uma ferramenta, é uma arma que o diabo tem usado. Outra arma que ele tem usado é a violência. É uma forma de ceifar as pessoas, justamente sem com que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Então o espírito de violência ele fica atuando, ele fica semeando contendas, para que o espírito de violência ele venha a atuar na vida. A corrupção tem sido uma arma que ele tem usado mesmo para deixar as pessoas miseráveis. Você pode ver, o corrupto, quem que leva vantagem? Quem já tem bastante. Quem tem muito, cada vez vai ficando mais rico, pela ganância. E a pessoa que, a classe mais baixa é que mais sofre pela corrupção do povo. Então isso são armas que Satanás ele tem usado contra a humanidade. Mas tem algumas armas também que ele tem usado contra o povo de Deus, contra a igreja. Em tudo isso aqui, meu amado, nós, na verdade, nós não lidamos com o mentiroso. Você pode ver, um mentiroso ele não consegue andar no meio do povo de Deus. Daqui a pouco ele não consegue andar. Porque aqui habita a verdade. Para andar na verdade, ela é confronto com o mentiroso. Uma pessoa que vive da pornografia não consegue andar com o povo de Deus, porque aqui há a santidade. Você busca a santidade, o meio do povo de Deus manifesta a santidade. E o espírito de pornografia é justamente o quê? Para poder te deixar imundo, para te deixar você com a vida arrasada, com a vida destruída. Então a pessoa pornográfica, que tem uma mente pornográfica, enquanto ela não se converter, ela não consegue andar com o povo de Deus. É difícil andar com o povo de Deus. Pessoas violentas. Você pode andar com o povo de Deus, meu amado, à medida que Deus vai trabalhando no coração dessas pessoas, as pessoas vão tendo o coração aquebrantado. Então vai vencendo o espírito. Mas uma arma infalível que ele tem usado dentro da igreja é a religião. Hoje nós vamos falar, o tema dessa noite é destruindo o poder da religiosidade. Se eu falar 3 vezes ser batizado em línguas, meu irmão, vocês podem orar também atrás, tá? Porque olha, eu já ensaiei essa palavra aí hoje, eu vou falar a religião no coração. Por isso que, toda vez que eu falar de religiosidade,
eu vou falar da religião no coração do povo, coração do ser humano. Então, hoje o tema é justamente destruindo o poder da religião no coração do povo. E nada melhor, meu amado, que esse texto que nós vamos ler agora, aqui em Marcos. Convido você a acompanhar com a leitura da palavra, Marcos capítulo 10, do versículo 17 em diante. Está acompanhando aí? Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser o que é um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Curva sua cabeça só mais um minutinho. Pai, nós te adoramos nessa noite, nós te glorificamos, exaltamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por esse culto, obrigado por cada vida, cada coração aqui nesta noite. Pai amado, nós adoramos ao Senhor e de bom agrado o Senhor recebeu a nossa adoração. Agora fala conosco, nos ajuda nessa noite. Nós damos ordem agora, meu Pai, ao Espírito Santo. Ele é o dono das nossas vidas. Ele é o pastor sincero que tem cuidado de nós. E o único pastor dessa igreja. Espírito Santo trabalha o coração de cada vida aqui nessa noite. Fala, meu Pai, para uma forma que nós possamos entender a Tua palavra. Fala conosco nessa noite. Não deixe-nos sair daqui, meu Pai amado, com dúvida no nosso coração. Venha nos responder agora, através da Tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Nós tomamos posse agora de toda a autoridade. E mandamos embora daqui todo o espírito das trevas. Tudo que não provém do Senhor sai deste lugar agora em nome de Jesus. Nós ordenamos agora todos os demônios, aqueles que vêm trazer sono, aqueles que vêm trazer perturbação, sai deste lugar agora pelo poder do nome de Jesus. Cerca, meu Pai amado, essa igreja agora com fogo santo e traga a revelação da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Querido, essa aqui era mais uma daquelas viagens de Jesus, inclusive era a última. Jesus aqui já estava na sua última viagem rumo a Jerusalém. E esse caminho estava indo para Jericó. Ele estava indo para Jericó. Antes de ir para Jerusalém, aquela caminhada que Jesus fazia com os seus discípulos, aquele seu ministério de ir em busca das pessoas, de ir em busca do coração aquebrantado, de ir em busca da ovelha perdida, Jesus estava indo aqui. E ele passa por um determinado lugar. O texto não narra que local que é, não narra se é uma aldeia, não narra se é uma pequena cidade. O fato é que se você continuar a lendo, você vai ver que ele chega em Jericó. Então ele é a caminho de Jericó. Mas acredito que devia ser uma daquelas pequenas cidades, uma daquelas pequenas currutelinhas de pessoas, né? Daquelas pequenas cidadezinhas pequenas, aonde Jesus sempre às vezes passava. Passou por muitas. Teve uma delas que ele passou aonde havia uma aldeia onde tinha 10 leprosos, aonde ele dá uma palavra de libertação, de cura, os 10 são libertos, um só volta. Então era um desses lugares. E o que mostra que nesse lugar aqui havia um homem, um jovem rico, um homem popular naquele lugar, um homem que havia muitos bens, um homem aonde ele era reconhecido no meio do seu povo. Esse texto ele se repete nos 3 evangelhos. E nos 3 evangelhos você vai ver que aborda o mesmo assunto. De repente com um ponto de vista de diferença de alguns detalhes de palavra. Mas é o mesmo assunto que foi abordado nos 3. A palavra de Deus fala que esse homem estava ali observando. Ele estava ali olhando, vendo o mover de Jesus. E Jesus, meu amado, por onde passava, atraía multidões. Por onde Jesus chegava, as pessoas
adoravam, queriam estar, queriam pegar em Jesus, por ser o nosso Salvador. Mas esse homem, acredito eu, querido, que ele devia estar observando, porque o livro de Mateus diz que, o livro de Marcos que nós lemos, fala que quando ele estava saindo a um lugar onde ele deve ter entrado, seja uma cidade, seja uma aldeia, a palavra de Deus diz assim que quando Jesus ia saindo, eu acho que aquele homem, ele viu ali todos os feitos de Jesus. E algo chamou a atenção daquele jovem na vida de Jesus. Se você for um pouquinho mais para cima, em todos os evangelhos, Jesus ali manda deixar vir as criancinhas. Eu acho que o que mais chamou a atenção daquele jovem foi o fato de como ele tratava as pessoas, principalmente as crianças. Pastor, mas se você for ler alguns versículos acima, do 13 ao 16, você vai ver ali que as crianças queriam vir até Jesus. E seus discípulos, os seus guarda-costas, os seus aprendizes, ainda presos ainda na lei, não queriam deixar as criancinhas. E Jesus olha e fala, o que vocês estão fazendo aí? Deixa essas crianças vir aqui, eu vou abençoá-las. Eu quero tocá-las, eu quero orar por elas, deixa elas vir aqui. Isso aqui deve ter chamado a atenção daquele jovem. Porque o texto fala que aquele jovem, meu amado, ele cresceu dentro de um lar onde ele aprendeu a lei. O texto deixou bem claro que ele conhecia os mandamentos, que ele sabia de cor os mandamentos, quando Jesus o perguntou para ele. Foi alguém, meu amado, que foi bem instruído na palavra de Deus. Foi alguém, meu amado, além de ser uma pessoa bem requisitada, uma pessoa bem vista, uma pessoa onde todo mundo quer ser amigo, uma pessoa que tinha muitos bens, uma pessoa que tinha muito dinheiro, uma pessoa que se destacava no meio do povo, uma pessoa, meu amado, que se investiu na sua vida, no conhecimento bíblico, no conhecimento das leis, investiu na sua vida. Mas quando ele viu a forma que Jesus tratava as pessoas, surgiu algo no coração dele. Surgiu uma dúvida no coração dele. Surgiu uma grande dúvida no coração deste homem. E a palavra de Deus fala que ele, quando Jesus ia saindo, ele corre até Jesus. Ele se prostra. E ele fala justamente isso. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Querido, eu começo a entender aqui que o que faltava no coração daquele homem, daquele jovem, era justamente uma convicção de ser salvo. Eu acho que tudo que ele aprendeu dentro da lei, ali com seus mestres, não passou para ele uma segurança da vida eterna. E esse jovem, ele mostra para nós uma preocupação que hoje a igreja tem que ter, de nos preocuparmos com a nossa vida eterna. Ele chega e ele vê Jesus, e ele olha Jesus, a forma que de repente ele trata as crianças, ele deve ter imaginado, rapaz, quando eu era pequeno, nunca um mestre, um dos meus professores, me tratou com carinho como essa pessoa está tratando as pessoas. Eu acho que ele olhando ali, meu amado, eu não sei se ele devia ter ali uma carruagem muito alta, de algum lugar, porque fala que ele é um homem rico. Mas ele estava observando. E quando Jesus está saindo, ele fala, não vou perder a oportunidade. Vai até o encontro daquele homem, dobra o seu joelho e fala, o que eu vou fazer para dar a vida eterna? Olha a preocupação daquele homem. Olha a preocupação daquela pessoa, meu amado, que hoje vai nos ensinar algo tremendo. O homem faz uma pergunta que eu acredito que tem que ser uma das perguntas mais importantes na vida de um ser humano. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para o meu nome estar escrito no livro da vida? O que eu tenho que fazer, meu amado, para poder ter a promessa de que quando tudo isso aqui acabar, a minha vida vai continuar na eternidade diante de Deus, diante de Jesus. Acredito, meu amado, que a religião a qual aquele homem se formou,
não respondeu essa pergunta para ele. Por isso eu acredito que ele veio na pessoa certa. Que pense em alguém que sabe tudo de eternidade, é o nosso Salvador. Tanto é, meu amado, que ele não mediu nenhum esforço quando ele subiu naquela cruz para morrer por uma humanidade, para morrer por nós. E sabendo, meu amado, que tudo o que ele estava fazendo, sendo Deus, já estava sendo mais que vitorioso nas nossas vidas. De sabermos que hoje nós temos vida eterna. De saber que hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. De saber, querido, que eu e você hoje somos salvos. Mas a pergunta é, será que nós temos nos preocupado com a nossa salvação? Será que eu e você temos, de repente, levado a nossa salvação a sério, da forma que tocou no coração daquele jovem? Querido, vamos ver aqui o que aquele jovem não fez para herdar a vida eterna. A primeira coisa que ele não fez, que faltou naquele jovem, foi o reconhecimento pessoal que ele era um pecador. Nós estamos aprendendo aqui algo, o que fez aquele jovem não herdar a vida eterna. O que fez ele perder aquela oportunidade da vida eterna. Primeiro, reconhecer pessoalmente que eu e você, nós somos pecadores. É o primeiro passo rumo à eternidade. É entender que eu e você somos pecadores. Que nós pecamos, que nós falhamos, que nós erramos, que Jesus precisou vir aqui entregar aquele cruz, se entregar naquela cruz, nos resgatar, porque nós não conseguiríamos jamais. A palavra de Deus fala que todos estavam condenados, não havia um justo sequer sobre a face da terra, o livro de Romanos vai dizer isso. Que todos, meu amado, já estavam se corrompidos ao pecado. Primeiro passo para herdar a vida eterna é reconhecer que eu sou pecador, que eu preciso de Deus. Porque se você não reconhecer isso diante de Jesus, meu amado, você vai se enganar. Você tem, meu amado, todas as formas que o diabo vai poder te usar como apenas um religioso dentro da casa do Senhor. Mas o primeiro passo que nós temos que entender é que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu tenho que todos os dias, meu amado, dobrar meu joelho e cravar o meu eu na cruz. Porque vira e mexe, meu amado, nós temos um velho costume de abandonar a cruz e voltar para as práticas mundanas, as práticas erradas. O que faltava na vida daquele homem foi justamente isso, daquele jovem. Um reconhecimento pessoal, eu sou pecador. Será que nós entendemos que o pecado, ele traz morte e nos afasta de Deus? Nós temos que entender isso, querido. O pecado, ele nos afasta, nos leva para longe de Deus. Isaías 59, versículo 2, fala que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Que há um abismo, que é criado um abismo entre eu e Deus quando estamos na prática do pecado. E o pior, quando nós não reconhecemos o pecado, foi o que faltou na vida deste jovem. O que fez ele não herdar a vida eterna? Justamente, ele não reconheceu o pecado. A maior dúvida do coração dele era justamente essa: o que farei para herdar a vida eterna? Como que eu vou herdar a vida eterna? Segundo passo, ao rumo à eternidade, é o arrependimento. Uma coisa é você saber que você é pecador. Outra coisa é você saber que você tem que se arrepender. O pecado, meu amado, ele está estampado na vida do ser humano, e o pecado ele vai agindo de três formas, ele vai matando o ser humano. Ou ele mata instantaneamente, ou ele mata devagar, e mata espiritualmente. O pecado tem acabado com a raça humana. Mas será que nós temos nos arrependido disso? Será que nós temos hoje a consciência de que a vida eterna, que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir buscar a igreja, e nós estamos prontos para isso? Tem cristão, meu amado, que não sei se ora ao contrário, mas ora pedindo para que Jesus não voltasse agora. Tem pessoas, eu queria até te fazer uma pergunta assim, mas eu queria que você levantasse só o dedinho do pé para ninguém ver. Você está preparado para Jesus voltar agora? Trocar a trombeta agora?
Não precisa levantar a mão, não. Só o dedinho do pé. Você pode ter certeza que você vai falar, meu Deus, Jesus não podia voltar agora. Por quê? Porque o que falta às vezes na vida da pessoa, querido, é o arrependimento. Falta se arrepender. Isso é o segundo rumo à eternidade. O primeiro é reconhecer que eu sou pecador. O segundo é me arrepender dos meus pecados. Entenda, querido, que o arrependimento, ele é diferente de remorso. Qual é a diferença, pastor? Nós estamos aqui, vamos estar falando hoje da vida eterna, da volta de Jesus, de ser salvo, de ter o nome escrito no livro da vida. Nós vamos orar no final e de repente você pode ser apanhado pelo espírito de religiosidade. Ó, acertei. Ô, primeiro, vai anotando aí. Você pode ser apanhado por isso, chorar, se desmanchar em lágrimas, sair pela porta e não passou de remorso. Essa é a diferença do pecado, do arrependimento e do remorso. O que é remorso? Senhor, me perdoa. Aí você abaixa a cabeça, a próxima oportunidade eu vou pedir perdão de novo. Já pensando que você já vai de novo cumprir o próximo ato. Arrependimento é sentir nojo daquilo que fazia. Arrependimento é isso, querido. Agora o diabo ele não vai colocar aquele pecado todo sujo, né? aquela comida imunda, não. Entenda bem, querido. Ele vai vir muito sutil. Ele vai vir de uma forma que você, se você não for firme na palavra de Deus, você se entrega. Mas nós temos que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento no meu e no seu coração, querido. Esse é o segundo passo para a vida eterna. Terceiro passo. Reconhecer que precisamos de ajuda. Uma é saber que eu sou pecador. A outra é saber que eu preciso me arrepender. E a outra é saber que eu preciso de ajuda. Às vezes, meu amado, junto com isso, tem entrado no egoísmo que as pessoas acham que eu não preciso de ninguém. Começa a declinar na fé e achando que não precisa de ninguém. E aí nós vivemos dentro de uma família onde andamos de mão dada, estamos debaixo do discipulado e a pessoa está mergulhando no fracasso. Por quê? Porque não reconhece, eu preciso de ajuda. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu preciso me arrepender, mas eu preciso de ajuda. Sozinho não vou chegar a lugar nenhum. Sozinho não vou conseguir romper na minha vida espiritual. Jesus nunca quis que as pessoas andassem sozinhas. Quando ele enviou os discípulos, lá em Lucas 10, ele enviou de 2 em 2, porque ele sabia a dificuldade. Nós temos que entender que eu e você precisamos de ajuda. Esse é o terceiro passo para a eternidade, querido. Primeiro é reconhecer que sou pecador. Segundo, que eu preciso me arrepender. Terceiro, eu preciso de ajuda. Nas minhas forças não vou chegar a lugar nenhum. Nas minhas forças eu vou cada vez mais me afundar. Então eu preciso, de repente, ter um discipulador na minha vida. Eu preciso, de repente, andar com esse discipulador com o mesmo foco, falando a mesma língua, pedindo, meu amado, que o Espírito Santo venha trazer a cura no meio do discipulado. Porque um discipulado que não há transparência não tem cura. Um discipulado, meu amado, que não tem uma lealdade, não tem ali um vínculo, primeiramente, de amizade com Deus e com o seu discipulador, não tem como o Espírito Santo atuar. Muitas pessoas estão aí fracassando na caminhada, rumo ao inferno, não mais à vida eterna, mas rumo ao inferno. Por quê? Eu não preciso de ajuda. Ah, não, já me converti, já sou crente velho, já conheço a Bíblia de capa a capa, obrigado. Conheço. Já sei tudo da Bíblia. Mas o que falta? Falta reconhecimento. Falta se reconhecer que precisa de ajuda. Outro passo que faltou naquele jovem, reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. Então, primeiro eu preciso saber que eu sou pecador. Segundo, que eu preciso me arrepender. Terceiro, que eu preciso de ajuda. E quarto, Jesus é o único Salvador. Não é um caminho. Ele é o caminho.
Porque quando você fala assim, ó, Jesus é um caminho, você dá margem que existe outros caminhos. Mas quando você fala Jesus é o caminho, só existe Ele que leva ao Deus. Só por Jesus que chegamos na eternidade. Só através do sangue de Jesus que somos salvos. Mas nós precisamos reconhecer Jesus Cristo. Eu preciso reconhecer. Foi que esse homem ele reconheceu. Havia algo faltando dentro dele. Ele conhecia os mandamentos, ele cumpria os mandamentos, ele conhecia a lei. Mas quando ele de repente ia dormir, quando ele ponhava a cabeça no travesseiro e falava assim, será que eu estou salvo mesmo? Será que eu vou para o céu? Será que a minha vida? O que vai ser da minha vida? Então nós precisamos o quê? Reconhecer, meu amado, Jesus Cristo como Salvador. É o quarto passo para nos levar à eternidade. Entender, meu amado, que Jesus foi enviado por Deus para salvar o pecador. Ele não veio atrás de santo. Ele não veio atrás de sãos. Ele veio atrás dos doentes. Ele veio atrás dos pecadores. Por isso que o ministério de Jesus, meu amado, era encaminhada. Ele andava, ele ia atrás dos pecadores. Nós precisamos entender isso. Reconhecer isso em Jesus. Jesus veio por mim, por eu ser pecador. Por eu precisar de Jesus, por eu entender que Ele era o único Salvador. Até os 18 anos, meu pai estava aí, numa falsa religião, acreditando em reencarnação. Mas eu olhava para dentro da casa do meu pai e via uma destruição total. Não via paz. E falava, como que esse meu pai serve um Deus que não traz paz para dentro de casa? Então eu falei, não, peraí, tem que haver uma solução. Até que, graças a Deus, um dia eu me encontrei dentro de uma igreja evangélica que falava de Jesus para mim. Ali eu entendi que Jesus Cristo era o único Salvador da minha vida. Que não era pelas obras mais que eu ia ser salvo. Não era pelo meu reconhecimento, mas era o reconhecimento de Jesus na cruz pela minha vida. Esse é um passo que nos leva à eternidade. E o quinto e o último, querido. Para mim, um dos mais importantes também é a fé. Juntamente, receber Jesus Cristo através do sacrifício na cruz, como o Senhor e Salvador da nossa vida. Isso é pela fé. Não vai descer nenhum anjo aqui e vai dizer para você, ó, você tem que aceitar Jesus. O apóstolo Paulo ensina aqui, ó, se descer um anjo pregando outra coisa, não aceite. Recuse. Mas a palavra de Deus é bem clara. Vá pela palavra de Deus. Nós temos que ter fé. Então, querido, o que falta? Reconhecer que eu sou pecador. Segundo, me arrepender. Terceiro, que eu preciso de ajuda. Quarto, reconhecer Jesus Cristo como Salvador. E quinto, ter fé em tudo isso. Isso aí são passos que me levam para a eternidade. Esse jovem não cumpriu nada disso. Não fez nada disso. Foi o que faltou nesse jovem. Esse jovem, meu amado, ele era uma pessoa simplesmente religiosa. Uma pessoa que conhecia a lei, tinha aprendido dela desde cedo, porque nasceu num lar judeu. O judaísmo é assim, você já logo cedo já vai aprendendo. E justamente o quê? A palavra, os mandamentos. Acho que até os 14, até a idade do jovem, você tem que decorar 613 leis. O judeu tem que decorar. Até quando ele se torna, termina a sua adolescência, ele tem que ter na ponta da língua 613 leis. Que eles têm que decorar. Uma delas começa na infância, que até uma certa idade ele tem que conhecer todo o Pentateuco. Saber de cor, versículo, as leis, saber de cor. E às vezes, querido, conhece tudo isso, mas falta o quê? Jesus no coração. Não adianta, querido, você conhecer a Bíblia, você saber tudo da Bíblia. Não adianta, querido, você ser religioso, não faltar um culto, não faltar uma célula. Mas se você não decidir nessa noite,
seguir os passos da eternidade. Se preocupar com a sua vida eterna. Se preocupar verdadeiramente onde você vai passar a eternidade. Se preocupar. Ai, pastor, mas eu estou preocupando primeiro com a minha família. Querido, se preocupe primeiro com você. Olha primeiramente que você precisa ser salvo. A palavra de Deus fala lá em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu. Mas o que você tem que fazer primeiro? Mas você tem que crer. Tem pessoas que vêm pedir para os familiares. Deus, vem pedir oração, a gente ora. A coisa mais gostosa na vida do crente é orar. Oh, você ora pela... Não, ora, vamos orar. Glória a Deus. Cristão, o que ele mais gosta de fazer é ver milagre. Mas não muda. Vem buscar para os familiares, vem buscar, meu amado, para o vizinho, mas não busca para si mesmo. Eu quero que você entenda, meu amado, que salvação é individual. Você não vai conseguir levar seus filhos. Você não vai levar sua esposa e sua esposa não vai te levar. É você individual. Se você não tiver uma decisão séria com Deus, não se preocupar aonde você vai passar a eternidade, como a vida desse jovem que era uma pessoa religiosa, mas estava preocupado com a vida eterna. O que está faltando hoje na igreja do século XXI é se preocupar com a vida eterna. Se preocupar, meu amado, que eu tenho que ser salvo. Que eu tenho que estar na presença de Deus. As pessoas hoje estão levando as suas vidas de qualquer forma, de qualquer jeito. Não se preocupam mais. Não se fala mais em viver uma vida na eternidade, na volta de Cristo. Não se fala mais. Estamos vivendo hoje, amado, uma igreja egoísta que só pensa em si mesmo. Uma igreja que só pensa no que tem que fazer agora, não pensa no que vai acontecer. Nós temos que entender isso, querido. Temos que nos preocupar com a nossa salvação, com a nossa vida eterna. Não adianta nada, querido, você viver dentro da igreja, ser aí uma beata, ou um beato, se tem beato, e ir para o inferno. Não adianta nada você andar com Bíblia na rua, todo mundo te olhar e ir para o inferno. Não adianta. As pessoas têm que olhar e ver Jesus em você, querido. Quem é cristão reflete Jesus. Se você é cristão, você reflete luz. Se você é cristão, meu amado, quando você conversa com as pessoas, você traz sede na vida das pessoas. Pastor, não está acontecendo isso. Então vamos hoje colocar a vida no altar do Senhor, largar a mão de ser religioso. Largar a mão, meu amado, de ser aí frequentador de igrejas, enfeite de banco. A igreja do século XXI está preocupada em enfeitar banco, trazer multidão. Mas uma igreja doente, uma igreja, meu amado, que não suporta tribulações. Querido, vai ler o livro de Atos. Se Atos acontecesse hoje, a perseguição, você estava disposto agora a entrar o soldado romano e falar, nega Jesus, senão você vai morrer? Se fazer isso na igreja do século XXI, tenho certeza que metade volta para o catolicismo. Por quê? Porque não aguenta suportar as tribulações, não aguenta passar as lutas, não aguenta enfrentar as dificuldades da vida. Por quê? Porque não se preocupa com a eternidade. Está na hora de nós se preocupar com a eternidade, com a vida eterna, com a volta de Cristo, querido. Ser uma igreja curada, uma igreja sarada, uma igreja restaurada, uma igreja, meu amado, que é sal mesmo, uma igreja que é luz na vida das pessoas, que não é lamparina, não. Está na hora de sermos luz. A Bíblia manda ser luz, não manda ser lamparina, não manda ser vela, mas manda ser luz na vida das pessoas. Quantas pessoas estão indo para o inferno, estão morrendo no inferno, estão morrendo longe de Jesus. E às vezes nós como cristãos, somos religiosos. Por causa desse jovem. Um homem que tinha tudo. Era rico. Um homem conhecia a lei. Mas tinha dúvida da eternidade. Ao versículo 18, uma outra grande lição que Jesus ensina para ele, meu amado. Ó, Jesus respondeu Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser o que é Deus.
Sabe o que Jesus estava ensinando para ele aqui? Automaticamente, quando Jesus fala ninguém é bom, ele estava dizendo para ele, eu sou homem igual você. Eu estou me encaixando no mesmo nível que você. Quando Jesus respondeu para ele, respondeu no nível humano, matéria. Respondeu dessa forma. Ninguém é bom a não ser um, Deus. Sabe o que Jesus estava ensinando para ele aqui, meu amado? 3 lições importantes. Primeiro, está na hora de nós tirarmos os olhos do homem e pôr os olhos em Deus. É o que Jesus estava ensinando para ele. Filho, não tem ninguém bom aqui não. Não tem ninguém que vai te levar para o céu. Não tem ninguém que vai, meu amado, fazer um milagre na sua vida, não. Tem pessoas que vão ter dó, vão ter compaixão de você, mas não vão poder te levar para o céu, não. É o que ele estava dizendo, meu irmão, não tem ninguém bom. Só tem um que é bom, Deus. Sabe o que ele está querendo dizer, querido? Está na hora de nós tirarmos um pouco os olhos do homem e colocar os olhos em Deus. A segunda lição, meu amado, está na hora de nós parar de esperar de homem e esperar de Deus. É Deus quem pode fazer. Para de ficar pensando aí, meu amado, que você vai ser surpreendido pelo homem. Querido, imagina o homem ser o Espírito Santo de Deus. Já parou para imaginar? Você viu o que opera no coração do homem sem o Espírito Santo de Deus? Para imaginar um pouquinho disso. Quando ele fala, não tem ninguém, Jesus estava falando até como homem. Para de tirar os olhos do homem. Para de ficar buscando bênção em homem. Põe os seus olhos em Deus. É Deus quem pode fazer. É o que Jesus estava ensinando para ele. E terceira lição, para de acreditar nos homens e passa a ter fé em Deus. Passa a confiar em Deus. Entrega a sua vida na mão de Deus, querido. Confia que Ele pode fazer. Amém. O mal nosso, querido, é querer resultado amanhã. Você levou aí, vou pegar o Caio aqui, quantos anos, Caio? 25? 17 anos. Vai batizar sábado, né? Você vai pegar o Caio aí, 17 anos. Vamos pegar aí 6 anos da vida dele e vamos levar na inocência. Longe, né, do pecado. Vamos pegar aí os seus 11 anos de vida enrolada, longe de Deus. De vida que só foi acumulando sujeira dentro do coração. De vida que só foi descendo, só foi entulhado o coração. Aí vem na presença de Deus e quer que Deus transforma 11 anos de imundície em um dia. Ele pode fazer? Pode. Já vi fazer. Mas sabe o que o Espírito Santo gosta de fazer? Limpeza. Ele gosta de ir trabalhando. Ele gosta de deixar a casa limpa. É isso que nós precisamos entender, querido. O agir de Deus é dessa forma, nós temos que confiar em Deus. Quer o resultado para amanhã, querido? Você quer... Deus te dá o resultado para amanhã. Você viu quando Daniel orou lá no Daniel capítulo 8? No primeiro dia que ele aplicou o coração, a oração dele chegou no altar. No mesmo dia desceu o anjo. 21 dias esse anjo ficou preso na região celestial, lutando com demônios. Até que Miguel chegasse, o ajudasse, e depois de 21 dias a resposta chegou para Daniel. Sabe o que o anjo falou para ele? No primeiro dia que oraste, foi ouvida a tua oração, mas eu fiquei preso, batalhando com os demônios. Você pensa que aqui a luta que está aqui em cima aqui é brincadeira, querido? E às vezes nós somos cristãos que nós oramos, já queremos já. Sabe aquelas comidinhas rápidas, né? Miojinho, né? Já faz, já rapidinho. Não, querido. Uma boa alimentação, ela é bem preparado. Se vocês têm uma esposa linda como eu, que são casados, dedicada à culinária, você vê que a alimentação, o almoço que ela vai fazer, não é uma esquentadinha, não. É com muita dedicação, muito amor, muito carinho, muito sazon.
Muita sazão não é não. Muito amor. Sabe quando... Você pode achar que não. Mas quando ela está lá picando o alho, a cebola, que desce uma lágrima, ela fala assim, ó, é pro meu maridão. É pro rei dessa casa, ó. Pode achar que não? Mas eu faço por merecer isso. Eu só não peço para fritar ovo. Porque o ovo é do... Ela fala que... Então, queridos, o que eu quero que você entenda é justamente que nós temos que confiar em Deus. Para de querer a sua resposta para amanhã. Descanse em Deus, querido. Pastor, eu orei. Por que não veio? Porque ainda você tem que ser trabalhado ainda na ansiedade. Pai, eu orei. Por que Deus não respondeu? Por que Deus não falou comigo? Porque ainda Deus está, meu amado, fortalecendo as suas pernas. Porque não é só essa resposta que você precisa. Você precisa de uma salvação eterna. Você precisa continuar. O mal do ser humano é achar que uma resposta já mudou. Acabou a dificuldade. Já resolveu os probleminhas da vida. Oh, acabou. Deus já respondeu. Já estou. Xaramanai de novo. Uma semana. Outra semana está lá embaixo esperando. E Deus quer justamente isso. Fortalecer, meu amado. Por isso que Ele trabalha dessa forma. E é o que nós temos aprendido aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Vixe, meu Deus, não vai dar nem para chegar na metade. Agora vamos conhecer aqui rapidamente as características de um religioso. Um religioso, muitas vezes estamos fazendo as coisas que um convertido faz, mas o coração está longe, a mente está longe e não está mais ali. Isso é religiosidade. Religião no coração do povo. Entendeu? Entendeu, né? Isso é característica de um religioso, querido. Você faz tudo que um convertido faz. Mas a mente não está aqui. A mente está lá no que você vai fazer amanhã. A mente está lá nas suas contas. A mente está lá nas suas dificuldades dentro de casa. Aí você vem para um culto para Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Mas o culto você divide ele com os problemas lá fora. Isso aqui é um coração religioso. Essa é a diferença. Essa é a característica. Você quer ver uma pessoa que é religiosa? Lá na ponta, terminar o culto, não vamos esperar amanhã não. Termina o culto, eu vou falar, Val, pergunta o texto que foi lido e os versículos que foi lido. A pessoa fala, o quê? Leu aonde? Isso é religião, querido. Você está vendo? Você está sendo apanhado pelo espírito de religião. Está dentro da igreja, não sabe o que foi lido. Não sabe o que foi falado. Isso aí é religião. Outra característica, querido, de um religioso. A pessoa que deixa de ter Deus para ter uma religião, já não escuta mais. Ela só escuta o que interessa, o que está de acordo com a sua vontade. O pastor está ali falando, o tempo inteiro ministrando, quando fala, e você vai ser abençoado. Opa, glória a Deus, aleluia, esse é o caso que é para mim. Mas não fala, muda de vida. Não fala que você tem que abandonar o pecado. Isso não serve para o religioso. Só serve aquilo que interessa. Ele só quer escutar aquilo que interessa. Por isso você sai lá fora e fala, meu irmão, a palavra foi uma benção. O que Deus falou mesmo? O que Ele falou? Falou alguma coisa importante? Que eu acho que eu estava no culto e não prestei atenção. Isso aí é característica de religioso. Outra característica, faz com que mantenhamos só uma aparência. Roupa de crente, Bíblia de crente, sapato de crente, cumprimenta como crente, mas na verdade, querido, só é aparência. Mesmo que tenhamos perdido a essência, não ora mais, mas finge que ora. Sabe, que a pessoa que não ora mais, mas finge que ora. Vem para o culto só para cumprir a agenda do ministério. Isso é religião, querido. Isso é característica de pessoas religiosas, que só estão fazendo porque é algo que precisa fazer. Eu tenho que fazer mesmo, então vou fazer. Mas eu te pergunto, e a importância de Deus neste lugar? E a importância do Espírito Santo neste lugar? Que Deus falou contigo, querido? A não ser que você tenha um par de asas, que eu ainda não sei, que você não precisa mudar em nada. A hora que ele crescer, você vai para o céu sozinho, a não ser que seja isso.
Mas se você não tiver um par de asas, querido, a palavra ela vem te confrontar todas as vezes. Nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. Mas se o religioso ele não aceita isso. Outra característica, meu amado, de um religioso, ele tem marcas bem definidas. Não ouve, não tem fé, não é espontâneo, não tem força para combater o pecado e vive de aparência. É marca bem definida de uma pessoa religiosa. Você olha de longe, quando a pessoa só é religiosa. Conclusão, como vencer esse coração religioso? Como vencer isso? Para sairmos daqui mais que vitorioso. Versículo 21, aqui Jesus falou para ele. Jesus olhou para ele e o amou. Primeira coisa que eu quero que você entenda, querido, que você não passa despercebido aos olhos de Deus. Jesus está olhando para você. Pastor, mas é 24 horas, até quando você dorme, Jesus está te olhando. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Por isso, toma cuidado com aqueles lugares, o que está pensando, porque até o que você pensa, Ele sabe. Jesus olhou para ele, o olhar de Jesus. Sabe esse olhar aqui, meu amado? Esse olhar aqui, Pedro sentiu na pele, quando ele negou Jesus 3 vezes. Jesus olhou para ele não condenando. Jesus olhou amando ele. Ele tinha avisado Pedro que Pedro ia trair ele. Ele tinha preparado o coração de Pedro. Pedro, você vai me trair, filhão. Você quer ir comigo até o final, mas você vai me trair. Hoje o galo vai cantar 3 vezes. Antes dele cantar a 3ª vez, você vai me trair. Ele preparou Pedro. E Pedro traiu ele 3 vezes. E quando ele estava sendo levado, ele olhou aos olhos de Pedro. A palavra de Deus fala que o olhar de Jesus trouxe um choro amargo no coração de Pedro. Um arrependimento. Então você não passa despercebido aos olhos de Deus. Outra coisa que Deus, quando Jesus te olha, Ele não te olha porque você é o mais bonitinho aqui da face da terra. Ele te olha porque Ele te ama. Ele amou aquele jovem. Ele amou aquele jovem. Ele olhou para aquele jovem, Ele amou. Mesmo ele sabendo que aquele jovem era apenas um religioso, que só conhecia os mandamentos, que andava só dentro da lei, mas era só apenas religioso. Ele amou. Eu quero que você entenda que para nós vencermos a religião, nós temos que deixar e sentir o amor de Jesus sobre nós. Mas sentir o amor, deixe o amor tomar conta do seu coração hoje, meu amado. Deixa hoje você sentir-se amado por Jesus, ser amado pelo Espírito Santo de Deus. Pede para Ele te abraçar, tocar na sua vida. Amém? E segundo, como vou vencer a religião? Com um coração obediente à palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Aqui fala o versículo 21, Jesus olhou e o amou e falou, falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Querido, eu quero que você entenda aqui que o que estava impedindo aquele jovem de buscar a vida eterna, de ter a vida eterna, o que estava impedindo era a riqueza. A riqueza, ela dividiu o coração daquele jovem. A riqueza, meu amado, ela não deixou, ele olhou muito mais no poder que ele tinha do que na oferta de Jesus. Mas eu não sei se você entendeu no texto, não foi isso que condenou aquele jovem. Aquele jovem perguntou o que ele precisava para ter a vida eterna. E Jesus falou muito bem claro para ele, para ter a vida eterna você precisa disso, cumprir os mandamentos. Ele falou assim, isso eu tenho cumprido, desde pequeno. Mas quando Jesus olhou para ele, viu que a riqueza tomava conta do coração dele. Não era Jesus que estava no coração dele. O desejo dele, meu amado, era simplesmente de ser apenas um religioso. De estar onde se fala, mas não ter uma transformação de vida. O que estava impedindo aquele jovem
era por ele ter muitos bens, não é porque ele era rico. Porque os ricos tamanho herdarão o reino do céu. Depois, se você for continuar o texto, Jesus está ensinando isso. Até os discípulos vão perguntar para ele, mas e nós? Nem os discípulos entenderam o que Jesus estava falando aqui. Aí ele dá aqui aquele exemplo lá do camelo passar pela agulha, que todo mundo acha que é uma agulha de linha. Meu Deus, não tem nada a ver, querido. Mas o que eu quero que você entenda é justamente isso. O que hoje, como que eu tiro a religião do coração? Sendo obediente à palavra de Deus, obediente ao Espírito Santo de Deus, querido. A grande pergunta é, querido, o que tem te impedido hoje? O que tem te feito você apenas um religioso na igreja? O que está te faltando hoje para que você venha ter mais intimidade, para que você venha ter certeza da sua vida eterna? O que está te faltando? Sabe um exemplo aqui, querido? Se você for continuar lendo, no capítulo 19, Jesus se encontra com Zaqueu. Você viu a diferença de Zaqueu com esse jovem rico? Olha como é que a Bíblia ensina. Antes dele encontrar com Zaqueu, ele encontra com um jovem religioso. Rico, mas religioso. Quando ele encontra com Zaqueu, sabe o que Zaqueu fez, meu irmão? Zaqueu, espontaneamente, ele devolveu tudo que ele havia roubado e ainda deu metade dos seus bens ao pobre, sem Jesus falar para ele que precisava fazer isso. Foi espontâneo. É que naquele momento, sabe quem que entrou no coração dele? Jesus Cristo, não era mais as riquezas. E eu te pergunto para nós orar, mano. O que tem te impedido você de buscar a Deus? O que tem te deixado só religioso? A sua família? Às vezes você tem sido religioso só pela sua família. Eu te falo, é individual a salvação. É os filhos? Seu objetivo é só, não, eu quero ver meus filhos na igreja. Mas e você? E você? É suas dificuldades da vida, suas afrontas, as finanças. Isso hoje tem te impedido? O daquele jovem era riqueza. Mas de nós? O que tem nos impedido hoje? E só tem nos tornado religioso? Quero que você analise isso. Vamos colocar de pé, vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Amém. Amém, querido? Queria que você analisasse, queria que você pedisse para o Espírito Santo de Deus, que você meditasse nas características de um religioso e vença essas características. Jesus, ele quer uma igreja linda, bonita, cheirosa, uma igreja bem vestida, mas acima de tudo ele quer uma igreja leal, fiel, digna, justa. Com sua cabeça, eu quero orar por você nessa noite.